Aqueles que eu ainda não falei, bom dia, sejam bem-vindos. Uma alegria enorme ter cada um de vocês aqui. Hoje nós estamos terminando mais uma série de mensagens aqui da Igreja do Alto, entre a poesia e o lamento, descobrindo beleza em meio ao sofrimento. Neste mês, que nós lembramos do Setembro Amarelo, no dia 10 de setembro, dia de prevenção ao suicídio, em um momento de tantas mudanças, em um momento onde as pessoas estão sofrendo tantas pressões, tantas perdas, tantas notícias ruins, nós podemos parar para refletir e saber que em Deus, apesar de toda luta, apesar de todo sofrimento, apesar de toda a falta de esperança que existe nesse sistema, em Deus nós podemos encontrar a beleza em meio a estes momentos. Eu vou pedir para o Jota diminuir um pouquinho o volume do meu microfone aqui nas caixas. Obrigado, Jota. Nós podemos encontrar esta beleza. Mas, diante disso, nós pensamos aqui nessa série a respeito de algumas perguntas, como, por exemplo, esta pergunta: por que existe o sofrimento? Por que as pessoas sofrem? Por que um dia surgiu um vírus em um país lá do outro lado do mundo, e esse vírus se espalhou por todo o mundo e trouxe tanta luta, tanto desespero? Por que essas coisas acontecem? De uma forma ampla, eu lembro parte do texto que nós citamos da Elizabeth Elliot na última semana, que ela fala a respeito do pecado e da ação no pecado em toda a esfera da existência. E por causa disso, por conta desses questionamentos, dessas perguntas, dos porquês as coisas acontecem, o homem ele mergulha em uma busca por conhecimento, em uma busca por respostas, em querer encontrar uma resposta que possa trazer um alívio para a sua alma, para o seu coração. Mais ainda, uma resposta que possa trazer uma solução para toda a sua vida. E isso desde os tempos antigos, desde os dias dos filósofos, onde eles buscam essa grande sabedoria, esse grande conhecimento, olhando, se voltando para dentro e tentando buscar essas respostas. O fato é que, não sei quantos lembram, mas que em 2019, em 2020, havia um sentimento de que o ser humano chegou num ponto da tecnologia e no desenvolvimento, que havia um sentimento de que nós podíamos conquistar todas as coisas. Através da tecnologia, através do desenvolvimento, nós podíamos fazer tudo. O problema da fome no mundo, quando a gente olhava para a tecnologia, para o meio agro, para os maquinários, para os cientistas trabalhando nos laboratórios, com as sementes, enfim, tantos outros trabalhos, parecia que estávamos perto de resolver o que seria um problema da fome no mundo. A tecnologia, a cura para as doenças. E nós estávamos nesse espírito de que, uau! Quando eu conversava com alguns amigos, e nós que estamos aqui no bairro Granja Marileusa, nós sabemos que aqui é um bairro tecnológico. Não é difícil a gente conversar com alguém, você depara, esbarra e conversa com alguém, passa um pouquinho, você está conversando sobre startups, sobre tecnologia, sobre o que as tecnologias podem fazer e contribuir. E nós vivíamos um tempo onde estávamos assim maravilhados com tudo que podíamos alcançar. E me lembro bem, no dia 11 de março do ano passado, um pequeno vírus que surgiu lá na China, ele se espalha pelo mundo e traz um sentimento de completa impotência diante daquilo tudo que estávamos fazendo e construindo. Parece que poderíamos alcançar algo transcendente através daquilo que podíamos fazer. Mas de repente veio esta pandemia e nos ensinou a respeito de quem de fato nós somos, na busca do conhecimento e da sabedoria. Temos muito que caminhar.
Eu gosto do pastor Jonas Madureira, em um trecho do seu livro Inteligência Humilhada, ele diz o seguinte: a graça não tolera o orgulho e a vaidade em nosso coração. Por isso, ela envia o espinho para nos concretizar, para nos conscientizar de nossa condição humilhada. O espinho na carne é o meio pelo qual a graça coloca de joelho o homem que em oculto deseja colocar Deus de joelho. Deus envia essas situações para que possamos aprender qual o nosso lugar. O lamento, a dor, o sofrimento. Mas é em meio a estes momentos que nós podemos descobrir a beleza da sabedoria que provém de Deus, da graça de Deus para as nossas vidas. E é sobre isso que eu quero falar com você esta manhã. Gostaria de pedir para você pegar o seu texto bíblico e abrir mais uma vez no livro de Jó. Esta é uma série no livro de Jó. Estamos meditando neste tempo. Jó capítulo 28. Se você se interessar, nós temos também uma outra série no livro de Jó, que está em nosso canal do YouTube. O ano passado também passamos um mês meditando, 3 semanas também meditando no livro de Jó, a respeito de outras temáticas que Jó ele nos traz. Jó capítulo 28. Nós vamos ler no decorrer da exposição. Mas repare comigo na divisão que essa poesia ele faz. Algumas Bíblias já trazem uma estrutura poética, outras um texto corrido, mas nós estamos diante de uma poesia. E essa poesia ela é composta por 3 estrofes, por 3 partes, né? Do versículo 1 ao versículo 13, vai falar sobre a grande habilidade humana, o potencial humano. Versículo 14 ao versículo 19, ele vai perguntar qual é o valor da sabedoria. E aí sim, no final do capítulo, ele reconhece que toda a sabedoria, ela vem de Deus. Guarde isso com você. Este capítulo, o capítulo 28, é um capítulo de transição dentro do livro de Jó. Ele está encerrando uma parte de diálogo com os seus amigos, com Zofar, Bildade, e ele faz, onde num contexto ele é questionado. Jó é questionado a respeito de justiça, se ele não pecou, se ele não errou, se ele não fez algo errado e por isso ele estava naquela condição. Jó é questionado a respeito da sua fé. Se de fato ele crê em Deus e que como ele enxerga isso. E aqui, durante todo esse contexto, os amigos de Jó estavam quase que filosofando, buscando respostas. Diante da dor, do sofrimento, da dificuldade, os amigos de Jó queriam trazer uma resposta para ele, uma resposta humana para Jó diante dessa situação. Em um contexto próximo, olhando os últimos capítulos que antecedem o capítulo 28, existe uma grande discussão a respeito da providência de Deus para aqueles que são justos e para aqueles que são ímpios. Se Deus abençoa e prospera o ímpio, por que isso acontece? E porque muitas vezes o justo, ele passa por dificuldades. Os amigos de Jó colocam perguntas diante dessa situação. Por que as pessoas sofrem? Por que pessoas boas sofrem? E sabe, queridos, diante da nossa capacidade, diante das nossas limitações, nós vamos entender que existem perguntas nós não podemos obter respostas. Simplesmente. Falamos várias vezes durante as séries de mensagens em Jó, que quando Deus fala com Jó, Deus não se preocupa em trazer uma resposta para os questionamentos limitados de Jó. Porque os nossos questionamentos são passageiros, são limitados. Mas Deus se preocupa em se apresentar para Jó, em se revelar para Jó, para que Jó possa conhecê-lo de fato. E é isso que é importante. E esse texto, esse capítulo vai falar que é daí que provém toda a sabedoria.
a respeito desse texto, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele vai dizer o seguinte: a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extensos conhecimentos e justamente por isso são os mais tolos. Não há tolo maior do que o tolo instruído, mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. O que nós podemos, diante dos questionamentos da vida, diante das dificuldades, diante das doenças, diante das faltas que existem no mundo, o que o homem ele pode fazer é adquirir algumas habilidades e conhecimento. Porque a sabedoria, ela provém de Deus, em como nós usamos esse conhecimento. Por isso, queridos, o momento da dor e o momento da dificuldade é uma grande oportunidade que Deus nos dá para adquirirmos sabedoria, para aprendermos dele. Porque, como falamos nas mensagens anteriores, nós precisamos reconhecer a nossa dependência dele. Nós precisamos reconhecer que a nossa esperança só pode vir dele. Então, automaticamente, nós reconhecemos que os nossos questionamentos, as nossas perguntas são limitadas e precisamos buscar o conhecimento que vem dele para as nossas vidas. Por isso, então, analisando o texto, nós vemos que existem aqui no versículo 1 ao versículo 12 uma pergunta: de onde vem a sabedoria? Veja comigo do versículo 1 ao versículo 12. Na verdade, a prata tem suas minas, e o ouro que se refina o seu lugar. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão, e até aos últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade. Abrem entrada para minas longe da habitação dos homens, esquecido dos transeuntes. E assim, longe deles, dependurados, oscilam de um lado para o outro. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Nas suas pedras se encontram safira, e há pó que contém ouro. Essa vereda, a ave de rapina a ignora, e jamais a viram os olhos do falcão. Nunca a pisaram feras majestosas, nem um leãozinho passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água e nem uma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Jó, neste primeiro bloco, ele faz o uso de uma linguagem daqueles homens que trabalham em minas, buscando tesouros. E ele fala a respeito da capacidade do homem. E mesmo sendo um texto tão antigo, existe aqui, de certa forma, até uma certa exaltação, em um bom sentido, a capacidade e a tecnologia da época para o homem, do que ele poderia fazer. O homem pode alcançar lugares que o falcão, o animal com a melhor visão, não consegue enxergar. O homem pode abrir lugares onde nem os animais, nem os seres mais majestosos puderam alcançar. Mas o homem, ele pode encontrar estes lugares. Mas sabe de uma coisa? A busca pelas riquezas e pelo conhecimento vai nos demonstrar algumas coisas. A capacidade humana. E vai nos demonstrar o esforço humano. E como que o homem, ele junta essas coisas buscando respostas.
buscando algo que possa trazer uma alternativa, uma justificativa para a sua vida. O que Jó está falando para os seus amigos que estavam filosofando, buscando respostas, trazendo ideias, é falando: olha, de fato existe uma grande capacidade para o ser humano. Jó até está dizendo para os seus amigos: olha, vocês têm muito conhecimento. Em certo ponto, vocês até sabem do que vocês estão falando. Mas sabe o que esse texto ele nos confronta? Porque temos a dificuldade de usar esse esforço e essa capacidade para obtermos sabedoria e conhecimento de Deus, que vem da palavra do Senhor. Por que o homem mergulha cada vez mais na busca de respostas, na busca de curas, na busca de soluções, e depois eles se gabam com os seus prêmios a respeito disso, mas cada vez mais parece que estão distantes de Deus. E cada vez mais isso se torna um ciclo, porque ele busca respostas distantes de Deus, ele adquire muito conhecimento, fica mais distante de Deus ainda, e o anseio, a ganância por evolução, por busca, por conhecimento, isso parece que vai aumentando no coração humano. A partir do momento que chega um ponto, Deus em sua sabedoria e graça nos coloca no lugar certo. Porque a verdadeira sabedoria está em como Paulo diz em sua carta, Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, que é o versículo que traz o nome, inspira o nome da nossa igreja. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque esse é o convite para as nossas vidas. Buscarmos do Senhor. E aqui quando Paulo ele fala sobre buscar, ele quer dizer ir fundo. Paulo ele está dizendo aqui que toda essa capacidade humana de cavar fundo, de encontrar pedras preciosas, de encontrar ouro, de encontrar prata, de encontrar riquezas. Quando essa palavra buscar que Paulo utiliza aqui, quer dizer cavar fundo, a partir desse conhecimento, buscando as coisas do alto. Buscando as coisas que vêm do Senhor. Esse desejo, devemos utilizar a nossa capacidade e o nosso esforço para buscarmos a sabedoria que provém do alto, que provém do Senhor. O grande comentarista, Risby, ele diz o seguinte: apesar de um homem ser capaz de cavar até as profundezas da terra e encontrar grandes riquezas, apesar de poder chegar a lugares aonde aves e outros animais não atrevem a ir, apesar de poder até encontrar as fontes ocultas de rios caudalosos, o ser humano não é capaz de encontrar a sabedoria de Deus por seu próprio empenho. É preciso mais do que coragem e inteligência. É preciso humildade e percepção espiritual. Por isso que antes do texto que eu li, Paulo ele vai começar dizendo: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Aqueles que são ressuscitados com Cristo, aqueles que foram chamados, envoltos por essa nova vida, este sim, é daí que vem a capacidade de buscarmos sabedoria. A capacidade de adquirirmos sabedoria não vem das nossas habilidades e não vem do potencial humano, mas vem da nova vida em Cristo Jesus, que transforma a nossa capacidade, que transforma o nosso conhecimento, que converge para Ele em sabedoria que aprendemos do Senhor, que vem dEle para as nossas vidas. E é daqui que está a resposta do versículo 12. Mas onde se achará sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Na graça do Senhor que nos alcançou. Na graça de Jesus que alcança e transforma as nossas vidas, as nossas mentes, o nosso coração, que converge para Ele.
Segunda pergunta que nós temos aqui neste texto é: qual o valor da sabedoria? Do versículo 12 ao versículo 20. Veja comigo. O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz: ela não está em mim. E o mar diz: não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joias de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor do que a das pérolas. Não se igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Jó, ele repete o seu questionamento, mas agora falando a respeito do valor. Onde, como se pode adquirir e comprar? O que se iguala ao valor dessa sabedoria? E quando nós olhamos aqui no versículo 14, o que Jó está querendo dizer é que a sabedoria, ela não está em nenhum lugar que o ser humano possa alcançar. Por mais que ele possa cavar, por mais que ele tenha habilidade, ele não vai encontrar em nenhum desses lugares. E aqui Paulo vai falar depois, a partir do versículo 16, sobre as riquezas. Paulo cita a respeito do ouro, sobre pedras preciosas, mas nem o acumulado de toda essa riqueza pode comprar a sabedoria que vem do Senhor. Não há riqueza no mundo suficiente para comprar a graça de Deus, nem mérito humano algum capaz de alcançá-la. O caminho até a sabedoria, muitas vezes é necessário que este caminho passe por lutas e passe por dificuldades, passe por desafios. Quantos homens e mulheres você já ouviu que somente depois de perder todas as coisas, somente depois de descobrir que não existe valor algum no que possui diante de Deus, não existe valor diante daquilo que ele construiu com a sua força, porque diante do que ele construiu, do que ele fez, ele não encontrou as suas respostas. Ele não encontrou algo que possa saciar a sua alma, que possa trazer uma resposta ao seu questionamento, de onde ele vem, para onde ele vai, o que ele está fazendo. Frequentemente, queridos, converso com pessoas e eu tenho percebido que o grande problema que eu escuto frequentemente é que, seja de um homem muito rico, seja de alguém muito simples, qual o propósito da minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou trabalhando? Por que eu estou adquirindo? Por que eu vou crescer com a minha família? Por que eu vou fazer isso ou aquilo? E esse grande questionamento tem trazido aflição e angústia para muitos. Mas pela obra do Espírito Santo de Deus, e somente por ela, nós percebemos que Deus é quem conduz muitas pessoas por este caminho, para que eles possam aprender do Senhor. Qual o valor dessas coisas que não se pode comprar? E veja o texto de Atos, capítulo 8, do versículo 18 ao versículo 20. Vendo um mago, Simão, a respeito daquilo que os apóstolos estavam fazendo, chegam diante dele e quer comprar. Ei, quanto custa para eu poder aprender, orar por alguém e essa pessoa ser curada?
O que eu tenho que pagar para ter este poder? E veja a resposta de Pedro: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. E sabe, é de se ficar indignado. Como que tem pessoas que ainda vendem, ou dizem que vendem, a graça e o dom de Deus. Mais ainda, como tem pessoas que compram, pagam pela cura, pagam pela bênção, pagam por poder adquirir algo e dizer: eu comprei, eu fiz, eu conquistei, por causa da altivez e do orgulho do coração do homem. Querem comprar, adquirir as bênçãos. E quando nós conversamos com pessoas que às vezes não são cristãs e falam: olha, eu sou da igreja, muitas vezes o que nós vemos a resposta a respeito da igreja é: a igreja é um local onde as pessoas roubam o dinheiro. A igreja é um lugar onde nós temos que comprar e pagar por aquele bem-estar. E não, é somente pela graça de Deus. Não é pelo que eu tenho, não é pelo que eu posso fazer, não é pelo que eu posso adquirir, mas é pelo que Ele fez por mim. Mas nós temos um problema sério na nossa geração, porque nós somos essa geração. Como diz no discurso de Barack Obama, quando ele tomou posse, ou na sua campanha presidente, aqui é sim, eu posso, sim, nós podemos. E isso marca a nossa geração, de poder fazer algo que nós possamos dizer: nós podemos. O homem pecaminoso e inclinado em seu orgulho, ele se dedica a obter e a adquirir coisas que ele pode com seu esforço, para em seu coração ele dizer: mas em Deus não existe nada que possamos dizer: foi pelo que eu fiz, foi pelo que eu tenho. É somente por causa do amor. É somente por causa da graça e da bondade dele. Retomo o que eu disse no começo a respeito, usando o texto do pastor Jonas Madureira: a graça não tolera o orgulho e a vaidade em nosso coração. A graça coloca de joelho um homem que em oculto deseja colocar Deus de joelho. A graça de Deus nivela todas as pessoas. Não existe rico ou pobre, não existe nenhum tipo de diferença. Todos nós somos pecadores que carecem da graça e do amor de Deus para as nossas vidas. A graça de Deus é o lugar que coloca todos em lugar de igualdade, porque carecemos da graça dele. Qual o valor da sabedoria? Não podemos calcular. Não existe valor humano, porque os nossos olhos não podem enxergar nada que possa alcançar esta graça, mas é somente aquilo que Deus ele fez por nós. E por último, Jó ele vai responder que a sabedoria provém de Deus. Veja do versículo 21 ao versículo 28. Vamos por partes aqui. Versículo 21, versículo 22, está escrito: está encoberta aos olhos de todos os viventes e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. O que Jó está dizendo é que o caminho da sabedoria está além de uma percepção humana. Nessa primeira parte, versículo 23 e 24. Deus lhe entende o caminho, e Ele é quem sabe o seu lugar, porque Ele perscruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo do céu. Então Jó ele reconhece que essa sabedoria só vem a partir de Deus, que compreende e que vê todas as coisas, e que sabe de todas as coisas. E por fim, no versículo 26 ao versículo 27, Jó ele compara a natureza, as leis da natureza, aquele que criou
as leis que regem todas as coisas. Somente a partir dele pode vir esta sabedoria. O grande evangelista Moody, ele vai dizer: quando o homem reconhece reverentemente que ele e o seu mundo estão sujeitos ao Criador, esse reconhecimento passa a ser o sangue vital da sabedoria humana. Quando reconhecemos que tudo passa pelo Criador, e o que nós precisamos é da sabedoria que provém dele. Nós somos completamente dependentes, que a nossa esperança vem dele. Por isso o versículo 28 vai terminar. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Jó, ele traz a resposta para os questionamentos dos seus amigos a respeito dele, para a filosofia dos seus amigos, para as grandes ideias que os seus amigos trouxeram para ele a respeito do que Jó estava passando. E o que Jó está dizendo não vem do conhecimento e da habilidade humana, mas provém do Senhor. E a palavra temor aqui é reverência. O Isme, novamente, a respeito dessa palavra, ele diz: é uma reverência amorosa por Deus, por seu caráter, suas palavras e seus atos. É amar ao Senhor. Sabedoria é aquilo que Jesus ele nos ensinou no Evangelho de Mateus. É amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, porque este é o grande primeiro mandamento. É uma vida que converge para Deus. O nosso amor para com Deus não é um sentimento, como que eu digo, eu te amo, Senhor. Mas é uma vida onde nós entendemos que tudo é a partir dele. Tudo provém dele. E isso se torna em prática em nossas vidas. E o segundo semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A prática da sabedoria está em exercitar o nosso amor. Está em entender que tudo provém de Deus. E em como nós nos relacionamos com as pessoas. E nós podemos aprender deste amor com o Senhor Jesus, que prova o seu amor para conosco, que entrega o seu Filho para pagar o preço do nosso pecado, da nossa morte, nós que estávamos caminhando no nosso orgulho, em nosso conhecimento, em nosso pequeno e breve conhecimento, julgando que éramos sábios, julgando que podíamos todas as coisas. Mas ao nos depararmos com o sacrifício de Cristo Jesus, precisamos reconhecer que tudo provém dele, que tudo é para ele. Que em meio ao dor e ao sofrimento e às dificuldades, possamos nos achegar da presença dele e fazer, como Agostinho em suas confissões, e dizer: ó Deus, tu me conheces, faze que eu te conheça como sou por ti conhecido. Que esse possa ser o profundo desejo do nosso coração, entre as dificuldades, entre as dores, entre as lutas que nós passamos. Que o nosso coração seja tomado por este temor, por esse desejo de conhecer ao Senhor, de conhecer a Deus. E Ele nos dá a capacidade, e Ele nos dá a ferramenta, que é a sua palavra. Diante da dificuldade, do sofrimento e da dor, se dedique mais ainda a conhecer a palavra de Deus e perceba a beleza da dependência, a beleza que é depender do Senhor, a beleza que é esperar no Senhor e a beleza que é conhecer e ter da parte de Deus a sabedoria que vem dele. Que entre a dor, que entre a poesia e o lamento, nós possamos descobrir essa beleza que provém do Senhor para as nossas vidas. Vamos orar.